Então, a intenção desse webinar é mostrar a questão de como funciona o software ali, né? A gente entregou algumas chaves de demonstração, então as pessoas estão aí. Vamos mostrar como funciona o software. Ele vai ser uma apresentação bem rápida. E um método de coletar dados em campo MLead para fazer um uso, vamos falar assim, para aproveitar mais esse software. Então, o que o Gtopo faz hoje? Hoje é possível processar arquivo de observação nele, que é o, vamos falar aí, processar dado estático, de base rover. Também no Gtopo é possível integrar dado de RTK e pós-processamento, então vou mostrar como faz isso. Fazer a translação de base, que é corrigir a base, né, para o RTK, então iniciei a base num ponto que eu não conheço a coordenada, faço o levantamento de RTK, e aí eu preciso corrigir esses meus pontos, depois que eu faço o processamento da base lá para um VTT ou alguma coisa. Isso dá para fazer, vou mostrar aqui também. Calcular, aplicar, né, a transformação no MapGel para calcular a altitude ortométrica dos pontos, que é usada nos projetos, né, deve ser usada nos projetos. Gerar um relatório de processamento, desenhar esses pontos diretamente no AutoCAD, por exemplo, visualizar esses pontos no Google Earth e também exportar esses pontos processados em formato latitude, longitude, UTM ou coordenada cartesiana, aí, depende do tipo de projeto, né? Dá também para exportar em local. E visualizar esses pontos. A gente tem um gráfico no software ali para fazer a visualização desses pontos. Então, assim, o programa, eu sempre falo, ele é muito simples, mas muito poderoso. Essa é a interface dele aqui, tem alguns pontos carregados. Vou usar esses pontos também para fazer a apresentação aqui. Então, no software aqui, como eu falei, tudo o que a gente precisa nele, tudo que a gente tem de recurso está nessa tela aqui, né, com exceção aqui da vista gráfica, que está numa outra aba. Eu já vou entrar nela. Então, eu não vou falar muito aqui, que eu vou falar quando eu estiver mostrando o software. Vocês vão ver que ele tem bastante coisa legal e é bem simples de usar. Então, esse software aí, ele surgiu na necessidade, né, vamos falar assim, na lacuna aí que a MLead estava faltando preencher, que era colocar um nome à altura da antena aí nos pontos estáticos, né, porque hoje o receptor ele permite que você grave o ponto estático diretamente em Hynix, mas infelizmente a gente não consegue colocar nome nesse ponto. E também, então, como a gente fez na intenção da MLead, os dados do RS+, RS2 são totalmente compatíveis aí com o software. A possibilidade aí que eu já falei anteriormente de arquivo bruto, né, estático com RTK, isso para fazer um processamento de uma vez só. E desenhar os pontos também de forma automática. Então, depois de processados, com um simples botão ali, você já vai ter esses pontos diretamente no AutoCAD. Isso é bem legal. Então, vamos lá. Então, primeiro eu vou só mostrar como faz. Eu vou só mostrar como faz para criar o dado bruto, né, no MLead, e que ele tem um nome. Então, primeira coisa, a gente precisa entrar na interface. Eu coloquei na apresentação aqui, mas eu vou abrir um MLead aqui e vou fazer. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer deixa eu só abrir a página aqui. Então, aqui está ligado um MLead ali, né? Tá ligado aqui na frente da empresa. E aqui a gente está fazendo N-Trip. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou desligar o N-Trip aqui do receptor. E agora, a gente vai fazer... Vamos apagar os dados aqui dele. Vamos encerrar esse arquivo. Então, aqui agora, a gente vai fazer o método que eu chamei ali na apresentação de simples. O que é esse método? Na aba Login, a gente vai ligar a gravação aqui de dado bruto, tanto faz se for em Hynix ou UBX, precisa estar gravando. Essa é uma outra legal do MLead aqui, aproveitando, ele dá para gravar diretamente em Hynix o arquivo. Então aqui eu estou gravando em Hynix, quando eu gravo em Hynix ele também grava o UBX, que é o nativo. Então, ó, eu liguei a gravação aqui, depois de pelo menos 10 segundos, se for 15, 20, não tem problema. Eu liguei aqui, vamos supor que eu cheguei no ponto 10 aqui, no M10 aqui do meu trabalho. Então, depois de esperar aqui pelo menos 10 segundos, a gente vai vir em Survey
E vai fazer, ó, eu vou sair dessa obra aqui, vamos criar uma nova obra, vou chamar aqui ela de webinar. Não preciso criar regra aqui. E aqui, ó, meu receptor está single, não tem correção, vamos supor que eu estou no meu ponto lá, fazendo meu estático. Então eu vou entrar aqui em mais, né, vou coletar um ponto, que eu falei lá, que era o M50, né, 0050. Altura da antena 2 metros. E aí eu vou coletar um ponto aqui, pode ser um ponto de 1 segundo. Por quê? É só para eu dar o nome e a altura da antena para esse meu ponto. Então agora eu tenho um ponto aqui que ele está single, não tem problema. Mas a gente tem o nome do ponto e a altura da antena. Nome, descrição e altura da antena. Então, esse é um dos métodos. Aí aqui, vamos supor, esperando lá no ponto 10 minutos, 5 minutos, a gente vai desligar o dado bruto. Cheguei no meu outro ponto. Agora é o meu M51, por exemplo. Então eu vou ligar a gravação de novo. Espero aqui meus 10 segundinhos. Depois desse tempo, a gente vai de novo lá no server, né? Aqui, ó, 10 segundinhos. Vou no server. Vou criar um novo ponto aqui. Vou chamar ele de M0051. Altura 2 metros também. Coletei um ponto de 1 segundo. Beleza. E aí a gente vai fazendo isso para todos os pontos estáticos. Não precisa desligar o receptor. E aí a gente vai gerar um ponto estático. Ó, vamos supor que eu terminei minha ocupação aqui. E aqui, ó, como eu falei, pessoal, pode ver aqui pela hora, ó, 12:12. Eu tenho o arquivo Hynix e o arquivo BX. Então ele sempre grava o BX. Se eu gravar Hynix, qualquer formato, ele vai gravar sempre o BX1, que é o nativo. Então eu tenho dois arquivos por ponto. O BX nativo e o Hynix. Então aqui eu tenho dois pontos estáticos e dois pontos que eu coletei aqui no modo, na aba Survey, para eu ter o nome desse meu ponto, tá? Então esse é um dos métodos, que eu vou ter um arquivo estático para cada ponto. Aí agora, eu cito aqui, né, já tem na apresentação, eu cito aqui um método agrupado. Então, nesse método agrupado, a gente consegue ter junto arquivo estático e arquivo de RTK. Então, a gente vai ter um único arquivo bruto. Quem vai gerenciar o tempo de ocupação somos nós na aba Server. Então, exemplo. Quer ver? Ó, vou voltar aqui para o meu receptor. É uma outra obra aqui, para não ter confusão, né? Eu vou chamar de webinar agrupado. Próximo, não precisa criar regra aqui. Beleza. Então, vamos supor aqui, ó, eu saí, comecei meu levantamento, né? Eu preciso ligar, né, a gravação de dado bruto. Então, comecei meu levantamento, vou ligar aqui a gravação. E aí, agora, eu estou aqui nesse meu primeiro ponto. Eu não tenho, o rádio não está funcionando, ou não tem internet, não tem N-Trip, eu preciso fazer o estático. Então, a gente vai vir aqui, esse meu ponto vai ser, por exemplo, um ponto MF 0,100. Antena 2 metros. Então, nesse ponto, eu vou voltar aqui na apresentação que tem a explicação. Esse ponto estático, ó, ele está single, né? E aqui a gente vai esperar os 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, quanto tempo for ficar nesse ponto aí estático. Então, vamos supor aqui que eu já fiquei esse tempo nesse meu ponto estático. Vamos supor aqui que está 20 segundos, vamos supor que foi 20 minutos. Daí eu vou gravar ele. Então, o que eu fiz? Quando eu fiz isso, quando a gente carregar esse dado no GTOP, esse meu arquivo aqui, essa minha obra, esse meu arquivo CSV, que vai definir o tempo em cada ponto. E aí vamos supor que agora o meu RTK está fixo. Então eu vou só ligar aqui a entrada de correção para o receptor fixar, tá bom? Então eu vou só ligar e aplicar. Então o receptor agora vai trabalhar no modo NTRIP, tá? Bom, ele já fixou, tá muito rápido, tá muito legal trabalhar com esse receptor NTRIP. Então aqui ele já está fixo, ó. Opa, webinar agrupado, desculpa. Então aqui ele já está fixo. E aí a gente pode medir o ponto. Então agora, como está fixo,
Vamos lá, MF0101 aqui, por exemplo. Eu vou coletar um ponto aqui de 5 segundos, por exemplo, 1 segundo, tanto faz. Então, olha, ele já está fixo, a gente está conectado na N-Trip. Coletei meu ponto. Aí, beleza, eu estou trabalhando aqui, vamos lá para o próximo ponto. Coletei esse meu ponto de novo. Aí vamos supor agora, pessoal, que eu vou perder a correção. Então, não tem mais internet. E agora eu vou ter que fazer um ponto estático. Então, eu vou, para fazer esse ponto estático, eu vou seguir a mesma. A gente segue o mesmo padrão. A gente vai no server agora de novo. Só que em vez de eu coletar um ponto de 5 segundos, eu vou coletar um ponto de 5, 10, 20 minutos, depende aí da ocupação. Então, ó, só um detalhe, o login continua ligado aqui, ó, desde o começo. Vai ser um arquivo só desse, tá? Um arquivo bruto para todos os pontos. Então, agora, se a gente for aqui no server, o receptor ainda está tentando manter o fixo aqui, né, o algoritmo dele, mas a latência minha já está estourada. Eu já não tenho mais correção, tá? Então, aqui, vamos só esperar ele perder a comunicação total com a zero satélite da base, ele só está tentando manter ainda. A gente já não tem mais informação da base. Aí pronto, agora ele já está assim. Então, aqui no server, a gente vai coletar um outro ponto aqui, que seria um MF, por exemplo, 0103. E aí, vamos coletar aqui por 5 minutos. Então, aqui, pessoal, o que a gente está fazendo? A gente está trabalhando um único arquivo bruto que está sendo gerenciado pelo server ali, pela nossa obra. Então, o tempo de ocupação em cada ponto vai ser gerenciado justamente pela nossa obra, tá bom? Então, esse é o segundo método de coleta aí no MLib. E aí, exemplo, aqui 20 segundos, vamos supor que fosse 10 minutos aí, passou o tempo, aceita o ponto e vai gravar. Ah, agora cheguei de novo em outro ponto que voltou meu sinal. Então, liga lá o correction input, aplica, e agora a gente já tem N-trip, ó, o receptor está single ainda, ó, já fixou. E agora vamos lá, continua a coleta. Agora a gente está no MF-0104. 2. E aí coleta o ponto aí de novo 5 segundos, por exemplo. Tá? Então, esse ficou o método de coleta aí. Eu mostrei os dois métodos, né, de coleta. Então, ali estão... Aqui, esses pontos separados aqui são os pontos single, né? A gente coletou, ó, single, normal, ele está sem correção, precisão métrica. E os pontos agrupados aqui são os pontos fixos. Então, aproveitando aqui o gancho, né? Se eu quiser se eu quiser fazer uma alocação com o MLead, também é bem simples. Aproveitando o pessoal que está aí no webinar, coletei o ponto para alocar, é só apertar em cima dele, takeout, e já vai entrar direto na tela de locação, tá? Então, esse ponto foi medido, o receptor não foi mexido, né? É o ponto que eu medi com a N-Trip e estou alocando esse ponto. Quero fazer o próximo ponto, é só ir apertando aqui do lado, ó, ele já vai trocando ponto. Agora eu estou alocando o ponto 102. 103, que é o ponto que a gente coletou single, sem correção nenhuma, métrica, né? E aí vai indo. 104, de novo, estava fixo. Então, a operação no MLead aqui é bem tranquilo, tá? Aproveitei o gancho aqui, que já está conectado na interface. E aí, como a gente tem internet no receptor, né? Que a gente está fazendo N-Trip, a gente tem um mapinha de fundo aqui, né? No próprio MLead. Bom, vamos pro Getopo agora, né? Só mostrei o MLead. Deixa eu mudar aqui a forma de apresentação, trocar a tela. Então, agora, vamos para o software. Então, como eu falei, a tela do software é bem simplesinha, bem básica, mas tem bastante recurso legal. Então, aqui é o seguinte. Primeira coisa, a gente precisa definir o sistema de coordenadas. Ah, João, meu sistema não está aqui na lista. E agora? A gente tem o mais aqui, ó. Vamos supor que você precisa entregar essa obra em STAD 69. Então, é só carregar o STAD 69 aqui, dar um duplo clique, né? Ou se não, seleciona o arquivo, dá um setinha para a esquerda aqui, ele já vai vir. E aí a gente já vai ter aqui agora o STAD 69. Então eu vou carregar um projeto aqui que ele foi feito de teste, né? Sigas 2000, TM23 Sul é o local dessa obra.
Então, eu vou importar aqui rastreio e vou puxar o arquivo da minha base. Acho que está na pasta 2 aqui. Então, ó, um detalhe importante, pessoal. Aqui eu estou puxando o arquivo RAW direto. Deixa eu só abrir aqui. Ó, eu estou puxando direto esse arquivo BX, não estou nem extraindo do zip. Mas, se tivesse extraído, a gente só alteraria aqui, não tem nenhuma pasta. Ou se fosse em Hynix, a gente troca aqui também e importa o Hynix. Como eu tenho o arquivo direto, eu vou puxar ele direto. Então, quando eu puxei ali, ó, o software automaticamente já vai extrair. Aqui, ó, ele já extraiu. E agora ele converteu para Hynix. Esse meu ponto. E aí importou aqui no software. O próximo passo, esses pontos que eu coletei, foi coletado no modo agrupado, igual eu mostrei para vocês. Um único arquivo estático. Então, tá aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho todos os meus arquivos brutos. Então, tá aqui na pasta pô. Então, tá aqui, ó. Um único arquivo estático e o meu arquivo CSV, que é o arquivo da minha obra. Então, por exemplo, o arquivo CSV ali, eu mostrei como coleta, mas eu mostrei que tem que exportar. Então, terminamos. Vamos supor que a gente terminou esse levantamento. Eu vou desligar a gravação aqui de dado bruto, né? A gente precisa descarregar esse dado bruto no formato BX. Nesse caso, precisa ser o BX. E também a gente precisa exportar essa obra. Então, o webinar agrupado aqui, a gente vai exportar ela no formato CSV. Fazendo isso, a gente vai ter dois arquivos, que devem estar juntos. Então, aqui no Getou, importar MLID agrupado. Volta aqui, vamos para o Hover. Deixa eu ver se eu estou na pasta certa. Beleza. Selecionei os dois pontos, tudo zipado, o programa vai fazer tudo sozinho. Então, tá aqui, ó. Vou fechar essa pasta para não confundir. Tá aqui os dois pontos zipados. Quando eu importar, o software vai automaticamente extraindo o que ele precisa e vai colocar aqui na pasta. Então, quando ele faz isso, ó, ele já importou todos os pontos e a gente tem nome e descrição para cada um deles, tá? Altura da antena e também aqui o tempo de ocupação em cada ponto. A gente tem uma vista gráfica aqui também, tá? Então, o que a gente precisa fazer agora para processar? Preciso configurar a minha base, que é colocar a coordenada dela ajustada, porque aqui essa coordenada está navegada, tá? Então, para fazer isso, a gente vai, primeira coisa aqui, ó, eu vou definir o tipo dela, eu dei um duplo clique para abrir essa tela, tá? Opa, eu não mostrei, ó, duplo clique ou se não, propriedades. Vou alterar esse ponto para tipo base, e aí eu posso carregar a coordenada, eu posso digitar a coordenada aqui no TM, lat long decimal ou grau minuto segundo, até cartesiano, ou senão eu posso carregar esse ponto. Então, ele pode ser de um TXT, de um PPP, eu posso colar aqui também. Nesse caso, esse ponto meu eu vou mostrar primeiro em TXT. Então, esse meu arquivo está aqui na pasta base, coordenadas est-norte em UTM. Então, abrir. Opa. Puxei o arquivo. Então, vamos supor aqui, ó, supor não, o programa entendeu certo, mas se ele tivesse entendido errado, que as colunas estivessem invertidas. Aqui ele está me pedindo oeste, latitude, e a primeira coordenada é norte. Então, a gente vem aqui, ó, e simplesmente reorganiza as colunas. Aqui está o arquivo, eu posso falar, ó, eu quero que inicie o arquivo na linha 1. Ou se não, deixa assim mesmo, basta selecionar a linha, e aí ele já vai importar essas coordenadas. Então, ó, detalhe, está tudo zerado, né? Quando eu selecionar, ele vai trazer essas coordenadas. Já trouxe também o nome do ponto. A altura da base, estava anotado ali, é 1.131, e a gente está usando a antena RS+. Então, ele já somou aqui o offset e já calculou 1.218. Eu aplicando, ele vai trocar minha coordenada da base, vai tornar esse ponto azul, que é o meu ponto de referência. Uma outra coisa não, o próximo passo seria a gente definir esses pontos aqui como móvel, para que seja feito o processamento. Eles vão ficar todos verdinhos, e agora a gente inicia o processamento, tá? Então, eu vou fazer aqui esse processamento no método combinado, que ele vai processar indo e voltando os pontos, então ele já demora mais um pouco. Ah, eu esqueci aqui, pessoal, mas não tem problema nenhum. Eu esqueci, ó, ele tem aqui a opção aplicar diferença da separação geoidal nos pontos GPS usando o MapGeol. Eu esqueci de ligar. Então, ele vai processar só e vai trazer a coordenada. Mas não é problema, porque a gente pode fazer isso separado depois, tá bom? Então, o MapGeol, para quem não sabe o que é, deixa eu mostrar aqui o que é o MapGeol. Opa.
Bem errado. Eu gosto sempre de mostrar usando essa ilustração que ele tem, que é bem legal. Então, o MapGel funciona assim. A gente tem aqui, ó, essa figurinha de esquema que é do MapGel. Aqui é o seguinte. Todos os receptores de GNSS, eles calculam a sua altitude, eles obtêm sua altitude em relação a uma figura geométrica de referência que é um elipsoide. Então, o elipsoide está aqui desenhado em vermelho. Os projetos devem ser entregues na coordenada que mais se aproxima da superfície terrestre. Então, está aqui a superfície marrom, aqui meio amarelado. Então, a gente precisa transformar essa altitude que a gente obteve do geoide para a mais próxima possível da superfície terrestre. E o que mais se aproxima da superfície terrestre é o geoide. Então, hoje no Brasil, a gente usa o MapGel, ele é fornecido pelo IBGE, tá? O MapGel 2015, que é um modelo de angulação para obter essa altitude geoidal, ou ortométrica. Então, o que a gente faz ali? A gente coloca a coordenada do ponto, lat e long, e aí o software vai calcular para cada ponto desse a ondulação geoidal. E aí vai retornar para a gente a altitude ortométrica dos pontos. Então, isso é tudo automático, tá? A única coisa que precisa ser feita é ter o MapGel instalado no computador, tá bom, pessoal? Então, tendo o MapGel instalado no computador, isso vai ser automático. Só o programa acabar o processamento, a gente já vai entrar nesse ponto. Paralelamente a isso, paralelamente não, né? Quando acabar isso aqui, eu vou mostrar para vocês a parte de RTK. Então, aqui eu estou mostrando o pós-processamento, como faz para fazer como faz o pós-processamento, tá? No software. E em seguida eu vou mostrar o RTK, eu vou carregar um projeto metade NTrip, metade RTK, vou fazer o ajuste da base e desenhar esse projeto todo no AutoCAD, senão vai ficar bem bacana. Para fazer a parte do AutoCAD, pessoal, o único requisito é que ele esteja aberto com um desenho ativo. Então, se eu tentar desenhar no AutoCAD com ele fechado, não vai funcionar. Ele tem que estar aberto com um desenho ativo, tá bom? Só reforçando. Carregando. Lembrando, o processamento aqui está demorando porque eu fiz, se vocês repararem a barrinha aqui embaixo, ela está voltando agora. Fiz indo e voltando. Só carregar o AutoCAD aqui. Ixi. Beleza, já calculou? Deixa eu abrir o outro AutoCAD. Dá para mostrar do mesmo jeito. Então aqui, ó, ele já fez o cálculo, né, dos pontos. E aqui o geoide está sem informação porque eu deixei essa caixa aqui, pessoal, desmarcada. Mas eu poderia deixar ela marcada e aí, logo após o processamento, o programa já ia calcular. E agora, João, se eu processar de novo? Não, não precisa. É só vir aqui, ó, ferramentas, aplicar MapGel. Aí ele automaticamente vai calcular a ondulação para cada ponto. E agora, ó, tá aqui, ó, ele calculou o geoide em cada um dos pontos e já a altitude geoidal. Então, vocês vão ver que tem a altitude elipsoidal e a geoidal, que são diferentes, tá? Então, é justamente em cima daquele desenho que eu estava mostrando. Bom, eu já tenho processado, vou minimizar aqui, eu já tenho isso tudo processado. Agora, vamos começar a exportar os produtos, que é a parte mais legal. Então, aqui, ó, eu posso exportar um KML, a gente pode desenhar esse ponto diretamente no AutoCAD, como eu falei, só precisa estar aberto. Se a pessoa trabalha em outro software, aí, por exemplo, o DataGeosys, não vai desenhar direto. Então, você pode exportar um DXF e importar dentro do DataGeosys. Para quem faz locação, vamos supor lá, a gente fez o levantamento dos pontos, e aí agora eu preciso carregar no meu receptor a coordenada corrigida para alocar esses pontos posteriormente.
Então, aqui, ó, ele tem a opção de exportar CSV para RootView, vai gerar o arquivo direto no compatível com o MLead, é só carregar dentro e vai conseguir locar esses pontos. Então, eu vou simular isso também com o receptor que está lá. A gente consegue exportar um shape, arquivo de coordenada e um relatório. Então, eu vou fazer um a um aqui, tá? Então, por exemplo, deixa eu criar uma pasta aqui, vamos chamar ela de exports. Eu vou chamar de KML, não tem problema. Quando exporta o KML, ele automaticamente ele vai abrir o Google Earth, tá? Então, enquanto abre ali o Google Earth, eu vou mostrando os outros recursos. Aí, uma outra, eu esqueci aqui também, antes de eu ir para frente, a vista gráfica que eu falei lá atrás. Então, o software ele tem aqui essa vista gráfica, tem a legenda aqui no canto, mostrando, né, o vetor da linha base e os pontos. Então, se já tivesse ficado algum ponto float aqui, por exemplo, ele ficaria amarelo, essa linha base. A gente consegue calcular, medir distâncias aqui também, por exemplo. Só ligar o engate, eu quero saber quanto tem de distância do ponto 8 ao 7. Ele vai mostrar a distância, desmute e o desnível entre os dois pontos, tá? É bem simplesinho, é mais por uma questão de visualização mesmo. Porque a gente pode visualizar esses pontos aqui direto, por exemplo, deixa eu subir o terreno aqui, no Google Earth. Então, só um pequeno ajuste aqui que a gente vai fazer na próxima atualização do software. Só que os pontos estão perdidos ali em relação à altura. Então a gente consegue, como eles estão bem próximos, vai ficar um pouco ruim de enxergar. Mas no outro que eu vou mostrar vai ficar melhor de enxergar. A gente consegue desenhar diretamente esses pontos todos no Google Earth. Então é bem legal de entregar para o cliente um KML, tá? Vou deixar aqui aberto, a gente vai usar de novo. Então vamos para o próximo. Agora eu quero desenhar no AutoCAD. Então eu tenho aqui meu AutoCAD está aberto. Deixa eu só apagar as camadas padrões aqui do civil para a gente não confundir. Vou olhar todas as camadas. Pronto. Agora está limpo o meu desenho. E aí a gente vai aqui no Gtopo, ó, não tem nada no meu desenho, não tem nada. E a gente vai aqui no Gtopo pedir para desenhar no AutoCAD. Então ele vai perguntar qual a camada, qual a cor que a gente quer para os pontos, o nome, a cota e a descrição. E se eu não quiser exportar, é só desmarcar, tá? Então eu vou exportar todo mundo. A gente espera aqui, ele vai desenhar no AutoCAD. Então agora está aqui nos pontos, tá? A gente tem todos os pontos aqui. A escala aqui do meu AutoCAD está grande, então por isso está um em cima do outro. A gente pode fazer o seguinte, por exemplo, selecionar todo mundo, menos os pontos, e definir que a gente quer que tenha 0,5 aqui de altura, por exemplo. Só um exemplo. Ele traz essas informações. No outro desenho que eu vou trazer, que é mais espaçado, vai ficar mais legal aí. Deixa eu apagar aqui. Vou usar o mesmo arquivo. A gente consegue exportar um arquivo do XF também, ele vai perguntar as cores as informações, né? Ops, vai ser DXF, mas não tem problema. Esse CSV é o que a gente consegue importar direto no HView. Então, eu vou CSV import. Gerei. Então, esse CSV, no meu receptor que está ligado lá, eu posso importar ele direto. Vamos fazer um projeto novo aqui. Vou chamar CSV import. Beleza. E aqui vamos importar esse arquivo. Vamos localizar o nosso arquivo aqui. Ele está na área de trabalho. Webinar 2. Export CSV. Então, quando eu importar esse arquivo, a gente vai ter todos os pontos aqui. Se eu quiser alocar esses pontos, eles já estão aqui importados para fazer a alocação, tá? Então, eu acho que o receptor deve estar nesse mesmo pino, com certeza. Tá diferente a cota aqui. Ele deve provavelmente estar nesse mesmo pino. Foi coletado com uma cota diferente ou... é que está com 2 metros aqui de altura de antena. Na verdade, não é. Ele está direto em cima do pino. Ele está com 0,1 aqui. Mas beleza, era só para mostrar a questão de importação. Então ele gera um arquivo direto, a gente já vem direto na MLead. Não precisa ficar preocupando em formatar esse meu arquivo, já veio direto. Então o arquivo CSV está aqui, tá? Só mostrando para vocês, a gente importou. Ele já configura o arquivo diretamente no formato que o MLead vai entender, tá?
Beleza. Dá para exportar um arquivo shape. Shapefile. Para abrir em qualquer software para isso, ArcGIS, QGIS. Basta abrir. E aqui o arquivo de coordenadas, que é um arquivo que a gente edita. Então, por exemplo, eu quero exportar um nome. Opa, meu computador vai desligar aqui. A gente pôr ele na tomada. Pronto. Pronto, tá na tomada. Então, a gente pode... Eu não quero o nome latitude e longitude, eu quero diferente. Eu quero ter a coordenada... Cadê? Bom, eu quero a coordenada este. Joga ela para a esquerda. Sobe. A coordenada norte. Sobe também. Eu quero a altitude do geoide direto. E eu quero o desvio padrão de este, norte e z. Então, aqui a gente vai exportar com tabulação ou cabeçalho. Eu vou chamar ele de arquivo ASCII. Então, agora a gente já exportou o nosso arquivo de texto, tá? Que está aqui, arquivo ASCII. Então, nome este, norte, geoide. Desculpa, eu esqueci de exportar a cota, eu exportei a ondulação. Opa, a gente volta lá, rapidinho, sem problema. Tira o geoide. E a gente vai colocar a altitude geoidal. Sobe, sobe, sobe. Exportar. Vamos salvar em cima dele ali. Sim. Beleza. Ele só carregar de novo. E aí agora já está certo. Então aqui a gente exportou o arquivo no padrão que o INCRA exige ali para fazer o georreferenciamento. E aí também o legal, a gente pode gerar um relatório de processamento, pessoal. Esse relatório, ele ficou bem completo, tá? Eu vou salvar ele aqui no PDF, por exemplo. De trabalho, esportes. Então aqui, está gerando ainda, não exportou. Beleza, agora sim. Você consegue abrir esse relatório como um PDF, ele vai mostrar todas as informações ali do processamento, tá? Então aqui as configurações que ele usou, né, para processar, as informações da base e do móvel para cada um dos pontos, tá bom? Então aqui a gente tem a altitude elipsoidal, relacionada aqui à latitude e longitude, e na coordenada TM a altitude ortométrica, tá bom? Isso para todos os pontos. Então tem também o vetor, né, o deslocamento dx, dy, dz para cada um dos pontos. Quantos satélites, local do arquivo, então o relatório ficou bem bacana aqui para fazer a entrega, tá? Então, bom, aqui a gente encerra o processamento do arquivo de pós-processar, né, o arquivo pós-processar, deixa eu salvar esse projeto como projetor. E aí eu vou fechar e vou abrir de novo Agora a gente vai fazer o processamento. Aqui é o seguinte, vou explicar aqui antes. Então, essa praça aqui, ela é em Inconfidentes, e ela foi coletada metade com o HF e a outra metade com N-trip. Então, primeiro, eu vou carregar aqui a parte dela de UHF e a gente vai fazer a correção da base. Então, vamos lá. Primeira coisa, sistema de coordenadas. Vou importar aqui a minha base, né? Agora traça Tiradentes, UHF, base, e vou puxar meu arquivo UBX também direto. Ah, João, e se fosse Hynix? Deixa eu apagar ele aqui, vamos importar em Hynix para vocês verem. Eu vou mudar para OBS aqui, né, que é o Hynix, já está aqui. Ele vai importar normalmente, tá bom? E agora o próximo passo seria importar os pontos de hover. Vamos só extrair, que eu acho que eles não estão extraídos. A gente vai importar o arquivo CSV. Então tá aqui, agora a gente vai vir aqui de novo, importar rastreio, e vamos trocar aqui para CSV. Vamos vir para o hover, traça. Aqui ele vai puxar todos os pontos que a gente fez com a RTK. Então veja aqui, ó, fixo RTK. A gente precisa fazer a translação, né? Fazer a
a translação dessa base. Então, eu importei a base aqui para vocês verem como que é, mas não precisa importar a base, tá? Vou apagar ela. Porque o que a gente pode fazer? Importei só o meu arquivo CSV. A gente vai vir em ferramentas, transladar coordenadas. Então, a gente vai colocar a coordenada de origem da nossa base, tá? E a coordenada de destino. A de origem é a coordenada navegada que a gente mede só para configurar, só para iniciar o levantamento, que é aquele average symbol, só mostrando aqui, só para reforçar. Vamos supor aqui que eu vou iniciar a minha base via rádio, por exemplo. Estou colocando aqui, mas para ficar registrado no vídeo, mas só por exemplo. Eu iniciei a minha base no meu ponto. Vou diminuir aqui, vamos fazer do zero, tudo. Vou configurar aqui para iniciar minha base. Quando eu fizer isso, pessoal, é o seguinte. Deixa eu ver aqui, ele está fixo, mas não tem problema. Opa, base mode. Quando eu for iniciar minha base, é porque a gente está assim, usando o N-Trip ali, o rádio vai estar lá. Mas tudo bem. Quando eu for iniciar minha base, a gente colocou o average symbol aqui, ele leu uma coordenada aproximada, a gente salva, né, aqui para colocar a altura, vamos supor que a minha base está com 2 metros de altura, ou 1,5 aqui, que seja. Apliquei. Então, aquela coordenada de origem é essa coordenada aqui, tá? Então, é muito importante fazer uma captura de tela. Então, nesse exemplo aqui, ó, no HF da base, tem uma captura de tela justamente disso. Então, a coordenada navegada da base. Então, lá a gente vai inserir essa coordenada aqui, tá? Então, esse processo ainda ele é manual. Para adiantar, o que eu fiz foi colocar a coordenada da base aqui no TXT. Então, essa coordenada já é a coordenada corrigida, desculpa, a coordenada sem ajuste e a com ajuste. Então, eu vou importar a coordenada sem ajuste aí para vocês verem. Então, ela está em grau decimal, tá? Padrão, mas se quisesse importar, eu tenho sem problema. Vou buscar no TXT, HF base, LLH. Então, eu vou selecionar aqui a base sem ajuste, e eu só preciso inverter, né, que o primeiro aqui ele está me pedindo a latitude. Então, esse vai ser o 2 e esse o 3. Pronto. Seleciono, ele já vai puxar automaticamente a minha coordenada de origem e agora eu ponho a de destino. Eu poderia fazer do TXT normalmente, só que nesse caso a gente mandou o ponto da base para o PPP. Então, eu vou buscar o relatório PPP desse ponto, que está aqui, ó. Vou até abrir para vocês verem. Eu vou usar a coordenada desse relatório PPP. Então, o Getopo faz isso direto. Selecionei aqui. Ele já traz a coordenada, já calcula o offset, né, das coordenadas aqui. A gente manda transladar os pontos. Pronto, a base está corrigida. É bem simples. Então, só reforçando. Transladar coordenada de origem, destino, transladar, e aí pronto. Já vai fazer a translação em todos os pontos. Agora, uma outra informação, por exemplo, se eu quisesse já exportar o KML aqui desse ponto, deixa eu fazer vamos fazer aqui junto para vocês verem. Então, eu quero exportar aqui para, vamos chamar exports, eu vou chamar de UHF, esse KML, ou se não, rádio. Ele já vai carregar aqui no Google Earth. Aqui. Então, isso daqui é metade da praça, tá? Acredito que eu coloquei a coordenada errada e transladei errado. Mas para mostrar o exemplo aqui não tem problema. Aqui a gente fez metade dessa praça. Ou a própria imagem está errada. Só reforçando aqui então. Metade. Beleza, solo. Beleza. Para não ficar entrando dentro da tela. A outra metade a gente vai fazer com o N-Trip. Então, por exemplo, eu coloquei o sistema coordenado errado, pessoal. Desculpe, por isso ficou deslocado. Vamos refazer aqui. Vamos fechar. Estava em SAD 69. Vamos fazer de novo. Vamos importar aqui o CSV, senão aqui é bem rápido. Do rover, né? Importamos, vamos fazer a translação. Então, txt, vamos buscar aqui da base. Base sem ajuste, já está certinho. E aí vamos puxar direto o PPP. E aí pronto. Transladamos pontos. Vamos gerar de novo outro KML agora certo, né?
Sim, a gente quer carregar. Beleza, agora já veio para o lugar certo. Esse deslocamento que tem é por conta de ser a imagem do Google, tá bom, pessoal? Então, a gente carregou aqui, ó, metade da praça. São os pontos aqui referente à metade da praça. A outra metade, a gente vai carregar via Ntrip, tá? Então, por exemplo, eu poderia aqui carregar nesse mesmo projeto ou num outro. Então, eu vou mostrar diferentes projetos aqui para vocês verem. Então, aqui, ó, só que a gente não fez, a gente pode aplicar o MapGel para já, como eu falei, deixar direto em altitude ortométrica, tá bom? Só ele tá aqui, pessoal, demora um pouquinho, porque para cada ponto ele abre o MapGel, calcula a ondulação e vai trazer o resultado aqui para a gente. Bom, está calculando aqui ainda. Concluído, ele já vai carregar aqui essa informação em todos os pontos. Então, como eu falei, pessoal, vamos supor, a gente fez de rádio lá, agora a gente corrigiu e precisa carregar de volta no MLead. Então, a gente pode vir aqui, ó, exportar CSV para o MLead. Vou falar CSV rádio. E aí, feito isso, a gente pode vir aqui no MLead, vou aproveitar esse que está aqui mesmo, vou desligar a base aqui. Survey. Vamos criar uma nova obra de novo, né? Vou chamar aqui de praça rádio. E vamos importar os pontos. Então, a questão de importação é que é bem simplesinha, ó, ficou bem bacana, bem fácil de trabalhar. Basta importar e aí já está direto no MLit, tá? Então, aqui é a praça, né? Tá os pontos aqui referente, os pontos levantados, né, na praça. E aí vamos continuar lá. Vamos supor agora eu quero carregar o meu dado de Ntrip, por exemplo. Vamos carregar aqui nesse mesmo desenho, não vou fazer outro não precisa. Faltou extrair. Aqui. Opa. Certo. E só... Beleza, está extraído. Agora tá aqui. Eu carreguei aqui os pontos junto, tá? Então vai ficar com o nome duplicado, porque foram duas obras diferentes, tá? Então tá aqui, ó, ele começa de novo. E aí a gente poderia aplicar também um MapGel para esses pontos, tá? Eu não vou aplicar porque vai demorar um pouquinho, vamos supor que está todo mundo no mesmo referencial aqui, tá? E aí se eu quisesse gerar um KML agora, vou chamar esse KML de full, ele vai ter todos os pontos. Deixa eu desligar o do rádio. Ele vai ter todos os pontos levantados. Então, metade da praça, vocês viram que estava com rádio e a outra metade com Ntrip, tá? Então, só aqui a gente fez a relação das duas técnicas para vocês verem que encaixa perfeitamente. Eu não mostrei, então vamos desenhar esse trabalho no CAD. Então, eu já apaguei todos os meus pontos aqui do CAD, tá? Deixa eu só confirmar. Beleza, está sem ponto. E a gente pode pedir para desenhar todos esses pontos no AutoCAD. Só esperar ele fazer o desenho, tá? Enquanto ele está desenhando, não faça nada, porque ele está criando ponto a ponto no AutoCAD, tá bom? Quando ele terminar, ele vai dar a mensagem aqui para a gente de pontos desenhados. Demora um pouquinho, porque são, no total aqui, se eu não estou enganado, são 400 pontos. Então, pessoal, a intenção desse software, como só reforçando lá no início, foi justamente preencher as lacunas do MLead. Então, não sei se todos que estão assistindo aí já fizeram todos esses processos sem o software, dá um pouquinho de trabalho, infelizmente aí, porque o trabalho por conta do MLead de soltar todos os dados em lat long, grau decimal. Então, precisa converter, quem não trabalha não tem o software de topografia, sofre um pouquinho. Então, aqui ficou bem fácil. Vocês viram que em hora nenhuma a gente viu coordenada geográfica, veio direto no TM.
Mas se eu quisesse também, era só ligar aqui, ó, que a gente vê em coordenada geográfica. Então, os pontos já foram desenhados no CAD, vamos ver aqui, ó. Então, já desenhou aquela nossa praça. Então, aqui todos os pontos, tá? Então, ponto por ponto. Então, no ponto, a gente tem ponto, né? Lógico. O nome desse ponto, a cota e a descrição do ponto. Então, vocês viram que é bem fácil. Aqui era só partir para o desenho no AutoCAD mesmo. Poder exportar o DXF também, né? Vai dar na mesma. O CSV eu já mostrei para vocês, né? A gente importou metade da praça. Deixa eu fazer um CSV full aqui. Se eu quisesse importar no Meridian, eu poderia importar. Eu vou importar nessa mesma obra, ele vai duplicar, mas não tem problema. Só para mostrar para vocês. CSV full. Ele vai trazer todos os pontos de uma vez só. Então aqui ele já trouxe todos os pontos para terminar a praça aqui o desenho. Então beleza, aqui a gente poderia exportar o shape também. E um TXT de coordenada, quero importar em outro software, João, e agora? Eu preciso do arquivo de texto. Está aqui, ó, a gente exporta ele sem problema nenhum. ASCII. Beleza, a gente já tinha configurado antes. E aqui a gente não consegue exportar um relatório porque é ponto de RTK, tá? Então, esse é o motivo de não conseguir exportar o relatório de processamento. E aí a gente tem aqui, acho que está dentro dessa pasta, exports, tudo que a gente exportou. Então, por exemplo, o ASCII for aqui está a coordenada e desvio de todos os pontos, tá bom, pessoal? Bom, eu queria mostrar do software, então é isso. Ficou bem, deve fazer um negócio bem enxuto para não demorar muito. A gente navegou pelo software todo aí. A gente mostrei aqui as opções básicas. Eu não vou entrar em opções avançadas de processamento, a gente ainda está melhorando essas ferramentas. E é isso, pessoal. Então, para quem já tem o software aí, se está com alguma dúvida, pode chamar a gente aí, ó, tem um e-mail aqui no final, na aba sobre, tem o e-mail de suporte, ou ligar aqui no telefone fixo também. E a gente também montou o manual. Então, ali, deu um clique ali, ele já vai direto para o manual de processamento do software, tá? Eu estou ensinando cada uma dessas ferramentas. Tudo que eu fiz aqui hoje no webinar tá aqui no manual do software, tá bom? Então, pessoal, vou abrir ali, vamos ver algumas dúvidas que tem. Deixa eu... Opa, vou parar de compartilhar minha tela aqui. Eu não sei mexer direito nessa plataforma. Bom, a gente tem pergunta aqui. Bom, o Jean fez uma pergunta seguinte: em uma situação em que estou em campo, em que eu vou poder obter pontos fixos, float e symbol, devo processar separadamente cada arquivo? Bom, depende do que você precisa exportar, porque você pode trazer todos os arquivos na mesma obra sem problema, e aí na hora de exportar ali, no GTOP, você pode marcar a opção, por exemplo, na hora de exportar um arquivo, você pode exportar o status. Que aí no status, essa aba status é justamente aqui, ó, ele vai falar se estava fixo, float ou navegado, quando for symbol. Quando você processa esse ponto que era navegado, ele fica como... Não me lembro o que aparece escrito aqui de cabeça, ele vai sair outra informação, tá? Bom, o pessoal não fez muita pergunta aqui. Uma outra pergunta, no Emilide, a partir de coordenadas conhecidas, tem alguma sugestão aplicativa para transformar com essa grau decimal? Que o Emilide aceite a introdução? Tiago, essa transformação deve ser feita, infelizmente não tem no Emilide como fazer essa transformação, tá? No GTOP até tem como fazer, então eu não mostrei aqui para vocês. Vou achar como faz para voltar a compartilhar a tela. Share screen. Share. Então, no GTOP, se quiser fazer essa conversão, é possível sim. Você pode criar um arquivo, por exemplo. Deixa eu criar uma obra nova aqui, só para não dar problema.
Então, aqui você pode, por exemplo, o TM, né? Eu vou vir aqui e importar arquivo de TXT. Então, aquele mesmo ASCII que eu exportei, eu vou abrir ele aqui. Ele está separado por tab. Começa na linha 1. É só inverter as coordenadas aqui. Quando eu fizer isso, eu vou importar os meus pontos aqui no software. Se eu quiser ver a coordenada geográfica, então é bem simples, é só apertar o botão geográfico aqui e já faz a conversão. Então você pode fazer isso para um único ponto e o próprio software GTOP vai converter. Mas infelizmente no Emilid não é possível fazer isso, tá bom? Mas na versão nova, no RichView 3, que ainda é beta, já é possível trabalhar diretamente com o coordenado TM no receptor, tá bom? Bom, pessoal, aqui a gente vai... Deixa eu só confirmar se tem mais alguma pergunta aqui. Diego, como faço para exportar para o Metrica Token em DBF? Diego, essa exportação não existe, infelizmente, no Gtoken. Eu posso até analisar a possibilidade de incluir esse DBF, mas eu acredito que o DBF é nada mais, nada menos que um TXT, certo? Se você puder até compartilhar um arquivo desse com a gente, por favor, para a gente ver o que é esse arquivo. Mas, a princípio, não existe, não tem essa ferramenta. A gente pode analisar a viabilidade ali e incluir sim no software, tá bom? Bom, de pergunta é isso, pessoal. A gente vou encerrar por aqui. Já me estendi bastante, eu queria gastar no máximo meia hora, foi quase uma hora aí. Então, se vocês tiverem mais dúvidas, pode mandar aí para a gente no e-mail, suporte@gandarinebr.com ou getopo@gandarinebr.com. E aí a gente vai esclarecendo essas dúvidas que vocês tiverem aí de questão. A gente vai marcar um outro webinar para mostrar um pouco mais do software. Vamos falar um webinar avançado do Emilid. A gente vai montar um outro webinar mais para frente. E aí a gente convida vocês de novo, divulga aí para vocês participarem do webinar, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu aí. E fiquem atentos aí que logo, logo a gente vai soltar um outro webinar, tá bom?